Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16. É isso aí, irmão. Glória a Deus e aleluia. Vou falar sobre igreja, e lógico que o meu foco hoje, casa de Deus, tem várias questões para eu dizer sobre a casa de Deus. E é uma mensagem para sacudir com certeza a sua vida, para colocar você no norte, onde nós estamos também, nas coisas que Deus tem colocado no nosso coração para você. Diz assim, versículo 13 em diante, de Mateus 16, a confissão de Pedro, esse texto tão conhecido, tem até alguém que já fez uma teologia em cima dela. Eu quero ler com você. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Irmãos, vamos no texto, presta atenção no que você está ouvindo, na leitura que você está lendo aí. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, um filho do Deus vivo. Eu vou ler de novo. Simão, líder do grupo, ou pelo menos ele assumiu nessa hora a liderança do grupo, ele responde, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, glória! Olha o 19, irmãos. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu. Está na Bíblia, irmão. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares da terra terá sido desligado dos céus. Está na Bíblia. Então advertiu aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Diga aleluia. Irmãos, nós ouvimos nessas noites todas mensagens incríveis. Me lembro da mensagem da Helena Raquel, falando sobre o Senhor é o meu pastor. Que lindo foi. Na verdade, a gente não consegue viver o cristianismo se não for com o pastor, o bom pastor. É ele que é o autor, é ele que é o idealizador, é nele que nasceu a igreja. Nós ouvimos com Luciano Subirá uma mensagem sobre maturidade. E ele mostrou claramente na mensagem que a maturidade, meu irmão, é necessária para a gente alcançar um outro nível. Aumenta um pouquinho aqui para mim. Um outro nível na nossa experiência e também um outro nível do agir de Deus. Eu preciso falar para você, não dá para ficar no mesmo nível, a gente precisa subir de nível para viver uma outra experiência, uma experiência melhor e maior com Deus. Diga aleluia, diga glória a Deus. Maturidade. Na verdade, a única forma de construir o futuro é com maturidade. O bispo Júlio, nossa, eu amei a mensagem do bispo Júlio. A gente não conhecia ele, muitas pessoas não conheciam, mas ele foi uma grande bênção. E ele começa falando sobre identidade. E isso é muito importante para nós hoje, porque identidade é o que nós somos. Não é só identidade como cristão, mas eu preciso dizer para você, identidade como casa de Deus. Não dá para viver algo que não seja a identidade da casa de Deus. E ele falou muito que o diabo tem interesse em roubar a nossa identidade. Não é só a identidade de cristão, mas é a identidade de casa de Deus também. Uau! Diga uau! O Walter Brunelli, talvez alguém pense, é muito amigo dele, já conversou com ele sobre isso. Eu nunca falei com o Walter Brunelli sobre isso. Ele me perguntou que mensagem que ele gostaria de pregar, porque ele é meu amigo, ele pergunta. E ele perguntou para mim, e eu falei, pastor Walter, a gente está comemorando 20 anos, uma esperança de futuro. E ele trouxe uma mensagem e falou, eu fui descobrir qual era a característica da casa de Deus. Ele disse, amor.
Quem está lembrado disso? Quem está lembrado? Que maravilha. Ele acertou, assim, literalmente na missão da igreja, que é amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus servindo pessoas. Diga aleluia, irmãos. Nós vimos a mensagem da Ângela Cirino. Ela falou muito sobre sonhos. Não é? E sonhos, irmãos, ela deixou muito claro na mensagem dela sobre gratidão, sobre família, e dá para entender que sonhos, falando de casa de Deus, não se vive sonhos sozinhos. Esse sonho que Deus tem para nós não é sozinho, não é o pastor, não é o sonho do pastor. Talvez Deus tenha, talvez não, Deus deu para o pastor, mas que cada um de nós devemos viver esse sonho como igreja do Senhor Jesus. Ontem o pastor Paulo Ferreira botou a igreja de cabeça para baixo, foi ou não foi? Aleluia, diga aleluia. Foi uma mensagem linda, gloriosa. Falou muito sobre igreja, sobre mistério, sobre a igreja institucional, sobre a igreja do sobrenatural, uma igreja que é uma instituição terrena, mas também divina, não é? E ele falou daquilo que a igreja não deve ser, mas daquilo que a igreja deve ser. Diga aleluia, falou muito no nosso coração. Eu tenho uma mensagem sobre igreja e eu preciso dizer para você, amanhã vai ser imperdível. O pastor Josué Gonçalves é um homem de Deus, eu sei que ele tem uma mensagem para nós. Diga amém. Eu tenho muita alegria como pessoa, vou dizer agora como pessoa. Não apenas de ser pastor, eu sei que meu chamado é pastoral, mas eu tenho uma alegria enorme de ser crente. Tem experiências de crente que ninguém consegue viver, como, por exemplo, um sonho, um projeto de viver em conjunto. Muitas pessoas me disseram, e eu também descobri, a minha liderança apareceu muito na época da construção. As pessoas me conheceram como líder na época da construção. Mas viver um projeto com uma família que não é do mesmo sangue que você, embora somos lavados pelo mesmo sangue vertido na cruz do Calvário, mas não somos da mesma família sanguínea ou da família biológica, mas viver uma história dessa é uma coisa incrível. Porque nós não nascemos no mesmo lugar, nós não fomos criados do mesmo jeito, mas um grupo de pessoas que resolve viver uma história da qual da construção realmente é uma experiência inigualável. Inigualável estar aqui, eu espero que a gente construa outros templos. Diga aleluia também. É extremamente desafiador pensar naquilo que fizeram, mas também extremamente desafiador para aquilo, eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer, para aquilo que nós vamos fazer, olhar para trás e ver o que fizeram, irmãos, e o que fizeram com aquilo que tinham. Irmãos, com aquilo que tinham, eu quero ver alguém fazer com o que eles tinham, fazer o que eles fizeram. Porque fazer o que eles fizeram com o que eles tinham, não é para poucos, não é para muitos, é para poucos. Quando você olha o que foi construído na casa de Deus nesses 20 anos, e eu olho para essa história, eu olho porque eu tenho que olhar para essa história, não dá para eu viver mais ela, mas eu tenho que olhar para ela. Eu não tenho como trazer muitas coisas de lá, mas eu tenho que olhar para ela. Eu preciso dizer para você, é extremamente desafiador, porque nós temos que continuar isso. Pega comigo, irmãos. E não dá, se eu olho para isso, não dá em pensar em construir algo menor, ou com menos intensidade do que aquilo que foi construído, porque é até injusto. Você concorda ou não? É a mesma coisa que alguém que recebeu uma herança do seu pai e da sua mãe. Ele recebe uma herança, e tem muitos herdeiros, que são relapsos, eles são terríveis. Eles pegam uma herança do pai e da mãe, que construíram durante 50 anos, e aí depois, nos próximos 5 anos, eles destroem tudo. Eles destroem tudo. Não aprenderam com o passado. Não aprenderam com seu pai e sua mãe. Não aprendeu o que é construir uma herança. Então, anote o que eu vou dizer, irmãos. Herança, ela não é feita para gastar. Ela é feita para render, para aplicar, para multiplicar. Quem pega uma herança e gasta ela, eu vou dar uma lição agora para você vai ter que suportar o que eu vou dizer. E, aliás, me amar pelas palavras. Quem pega uma herança e gasta ela, não soube o valor que foi construído, o peso que foi construído aquela herança. Quem pega uma herança e não multiplica ela, ele não aprendeu com aqueles que construíram a herança como é que se faz.
você olhar para o passado e ver o que fizeram, legal. Mas eu quero ver você pegar aquilo e multiplicar. Quem não multiplica, quem não faz multiplicar com a herança que recebeu, é um inconsequente que olhou para trás, achou legal e enterrou o seu talento. Aí Deus olha para ele e fala, você não lembra do texto? Servo infiel. Infiel. Eu me lembro, quando eu recebi a presidência da igreja, eu entrei, a Evelyn sabe disso, eu entrei 3 dias numa crise, foi a primeira crise. Foi logo uma semana depois, foi a primeira crise. Tiveram outras, pastor? Tiveram. E, na verdade, a crise é boa, porque ela ajusta a gente. Eu me lembro que eu entrei dentro do escritório, fui orar a Deus, era em abril ainda, porque ele passou a presidência em 13 de abril de 2014. Nós só festejamos ela em julho. Mas em 13 de abril de 2014. Aí eu entrei no meu escritório e fiquei 3 dias lá. Eu só saía para comer, para tomar banho, te lembrar. Não, saía também para tomar banho. Eu entrava no meu escritório e ficava orando a Deus. Senhor, que coisa, e lendo a Bíblia, que coisa, Pai. Eu não tenho capacidade. Pastor Maurício, eu não estou falando para bajular, e nem é mentira isso, tem mais capacidade do que eu em muitas coisas. Pastor Roberto também não é diferente. Aí Deus falou, é você. Eu falei, mas se eu, Senhor, eu entrei em crise, irmãos. É uma crise. Aí eu estou lendo o texto bíblico e leio a parábola dos talentos. E aí, quando eu li os talentos daquele que enterrou, Deus falou comigo, você não pode entregar a mesma coisa que você recebeu. Porque se eu entregar a mesma coisa que eu recebi, eu sou injusto com aquele que me entregou a herança nas mãos. Está entendendo ou não? Mas isso não é só para mim, isso é para você também. Você pegar uma herança e entregar ela da mesma forma é injusto. E eu tenho uma notícia para te dar, você não vai conseguir entregar da mesma forma. Se você não trabalhar para multiplicar essa herança, isso é pessoal, isso é para o pastor, mas isso é para a igreja global, para a igreja no total. Eu estou chamando a sua atenção, é minha responsabilidade com aquilo que eu recebi, lógico que é, eu sei a responsabilidade que eu tenho, mas é sua individual como crente, como membro da igreja. Aquilo que você recebeu e como é que você vai viver isso, não é só a responsabilidade dos pastores da igreja, é a responsabilidade da igreja. Nós recebemos daquela geração, daqueles líderes, do pastor Jorge, dos demais que estavam aí, alguns continuam, nós recebemos o que é que nós vamos fazer, é nossa responsabilidade, o que é que nós vamos tornar a igreja, o que é que nós vamos fazer com a igreja, é responsabilidade de cada um. Porque eu tenho algo para te dizer, aqueles que construíram o templo há 20 anos atrás, fizeram algo extraordinário. Eles literalmente, pastor Maurício, que deram ouro, deram. Muita gente deu, inclusive alianças, joias. Foi ou não foi, pastor? Deram muita coisa, deram carro. Teve um irmão que vendeu uma casinha dele e deu. Tiveram pessoas que, eu me lembro de pessoas que ganhavam, pegavam o salário e falavam assim, eu vou depender do Senhor, dava o salário inteiro. Depois, não estou dizendo para você fazer isso. Isso é que é experiência pessoal. Aí emprestava o dinheiro para viver um mês. Foi ou não foi, pastor? Gente entregava muito. Eu vivi muito tempo com 68%. Eu dava 68% do que a igreja me abençoava. 68%. Não era muito, não. Eles fizeram muito para eu receber isso, para você receber isso e achar que legal, a igreja é boa, tem conforto, tem ar-condicionado, tem ônibus, vamos viver isso. Não, irmãos, agora é trabalho. É trabalho para construir a igreja dos próximos 20 anos. Quem está entendendo, diga aleluia. Na verdade, é uma grande responsabilidade com a geração que passou. É uma grande, enorme responsabilidade com a geração que passou. Na verdade, irmãos, nós não podemos, eu anotei aqui, pensar pequeno. Nós não temos o direito de pensar pequeno. Porque se um grupo pequeno construir um templo tão grande, imagina com um grupo desse tamanho. Quem está entendendo, olha para mim. Quem está entendendo, olha para mim. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se aquele grupo pequeno me trouxe isso para mim,
uma herança tão grande para mim e para você, é injusto com aquela geração. Irmãos, eu já falei isso para muita gente. Se passar o tempo e a gente ficar desse tamanho, eu morro de depressão. Porque desde sempre, se você quiser, vai lá e conversa com o pastor Jorge. Desde sempre, Deus me chamou para fazer a igreja crescer. Eu sempre pensei em crescimento, sempre pensei. Você não parou para pensar por que Deus colocou isso no meu coração? Ele colocou no meu coração, sabe por quê? Porque ele disse, eu tenho um plano muito grande para fazer através da casa de Deus. Então eu vou colocar alguém que pensa grande, irmãos. Pensa no cidadão que é estatura mediana baixa e pensa grande. De vez em quando sobe numa banqueta para ver se pensa maior ainda. Puxa vida, eu queria que você desse um grito aí, desse um aleluia aí. Oh, glória a Deus, vai ser trabalho, vai ser muito trabalho. Você não pode entregar o mesmo que recebeu. Então vamos lá para o texto. Isso aqui foi só uma palhazinha. O capítulo 16 de Mateus é um dos principais da Bíblia. E eu vou dizer por quê. É aqui que Jesus começa a se revelar no texto bíblico e é uma mudança do seu ministério literalmente. Quando você depois vai ver os versículos 21 e 22 e 23, ele vai dizer, já começa a se revelar, ele começa a falar da sua morte, da sua ressurreição, e ele pede para ninguém contar por causa disso, porque não era hora, as pessoas não iam entender direito, então ele diz, não conte para ninguém. Eu não sei se Jesus não queria que contasse, ou ele falou, porque quando alguém chega para você e fala assim, não conta para ninguém, você fica... Devia ser a mesma coisa. Vai comigo, meu irmão. E também é nesse capítulo, presta atenção, irmãos, que se menciona por nome e pela primeira vez na Bíblia, igreja. É a primeira vez na Bíblia que se menciona este nome, igreja. É o primeiro momento que Jesus diz, é a igreja. Vocês não entendem isso, mas vocês vão entender, é a igreja. A igreja é o plano de Deus, anota, meu irmão. A igreja é o plano de Deus para a salvação das pessoas. A igreja é o plano de Deus para alcançar as multidões. A igreja é o plano de Deus, por isso o diabo luta tanto contra a igreja. Luta tanto contra o reino de Deus, que é a igreja. O diabo luta isso incansavelmente, porque ele sabe que as coisas acontecem a partir da igreja. Ontem nós ouvimos um monte sobre isso. Ainda bem que meu foco não era aquela que ele fez. Muito demais. É verdade, pastor, é verdade, né? A igreja no Brasil está sofrendo uma luta. Não, estou falando da nossa igreja. Estou falando da nossa, da casa de Deus. Viu? A luta que o diabo trava contra a igreja, porque ele sabe muito bem até onde nós podemos chegar. Porque se alguém recebe uma herança dessa, é porque ele vai multiplicar muito. Porque se alguém tem coragem de receber essa herança, irmãos, é porque vai multiplicar muito. Por isso que é uma luta muito grande. Aí eu aprendi com o Luciano. Vamos crescer em maturidade para poder viver um outro sonho, um outro plano de Deus. Diga aleluia, diga glória a Deus. Olha para alguém que está do teu lado e diga assim, é grande o que Deus vai fazer. E você faz parte disso. E eu faço parte disso. Nós fazemos parte disso. Diga aleluia. Oh, glória a Deus. Por isso que a luta é enorme contra a igreja. Por isso que ela nunca deixou de ser. Quem conhece a história da nossa igreja sabe que nunca foi fácil. Você quer saber como é que eu conheci a igreja de pequeno? Quando eu conheci a igreja de pequeno, meu tio, que era o braço direito do pastor Jorge, ele era daqui, e eu conhecia por aí a igreja. O pessoal falava tão mal da igreja batista. Falava ou não falava? Falava ou não falava, Ed? As pessoas falavam tão mal da casa de Deus. Na época, a primeira igreja batista de Jundiaí. Chamavam, em Eliseu, chamavam na cidade a igreja do Batuque. Porque acho que foi a primeira igreja que colocou bateria aqui. O tabaco também. Né? Então chamavam de tudo a igreja aqui. A igreja, olha, irmãos, essa igreja, a herança dela é a seguinte, ela veio para sacudir. Ela veio para mudar. Ela não veio para dizer, ai que bonitinha, ela veio para dizer assim, o que está acontecendo lá? Coisa esquisita, quero lá ver. Eu preciso ver lá o que está acontecendo. Ela é essa aí. Diga aleluia.
Então vamos lá, vamos pensar na casa de Deus. Tem algumas coisas, e eu vou tentar terminar no meu prazo aqui. Diga aleluia, irmão. Porque eu tentar já é uma grande coisa. Tem 3 coisas que eu gostaria que você anotasse para o nosso futuro, que inclusive está dentro da visão da igreja. Irmãos, vou repetir, é muito importante você se inteirar da missão, visão e valores da igreja. Muito importante. Vai lá comigo. Evangelizar e missões. Evangelismo e missões. Irmãos, a igreja não foi feita para a gente ficar trancado aqui dentro. Na verdade, evangelização e missões, evangelizar e fazer trabalho missionário é ser igreja. Ser igreja não é aqui dentro. Não é, pastor? Lógico que não. Presta atenção no que eu vou dizer, presta atenção. A palavra eclesia, que é no grego, significa sair para fora. A igreja nunca foi para dentro, a igreja sempre foi para fora. Você reúne os irmãos aqui que são da igreja, mas a verdadeira igreja é aquela que vai para fora. Você precisa entender isso, irmão. A verdadeira igreja é aquela que se manifesta na sociedade, se manifesta aí fora, que não se conforma. Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo. Não é com perigo de que o mundo venha mudar a minha vida. Não, eu não me conformo do jeito que está o mundo. E eu vou lá mudar esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, eu vou levar transformação para essa terra, transformação para esse mundo. Não existe igreja trancada em 4 paredes. Na verdade, isso aqui não é igreja, paredes. Isso aqui é um prédio. Igreja sou eu e você. Se você for crente só aqui dentro, é um... Eu ia falar, mas não vou falar. Porque crente aqui dentro, irmãos, talvez seja crente fake news. Crente fake news. Porque eu não entendo o negócio de Nutella. O que é o Nutella? Nutella é o bom ou é o ruim? Hã? Mais ou menos, é o ruim? Crente Nutella, então. Quem está comigo, diga amém. Tanto que está na nossa visão, quando se fala sobre Deus, a gente ama tanto a Deus, que pregar o Evangelho e anunciar o amor de Cristo Jesus é o ar que nós respiramos. Então anota, se você for membro da casa de Deus, mas é alguém que não prega o Evangelho, você não está dentro da visão da igreja, você não está construindo a igreja do futuro. A visão da igreja do futuro é essa, que cada membro da igreja faça uma oração assim: Pai, no dia, quando ele amanhece o dia, ele faz assim: Senhor, Pai, quem é a pessoa? Eu quero pregar o Evangelho para alguém. Eu te amo tanto, Senhor, que eu preciso distribuir o Evangelho para alguém. Eu não posso só ficar trabalhando, só com os afazeres do trabalho, preocupado com o que está acontecendo, preocupado com a vida, preocupado com a política. Não, Senhor, eu preciso pregar o Teu Evangelho. Põe alguém na minha frente, Pai. Abra minha boca para que eu possa pregar o Teu Evangelho. Porque se você quer construir uma igreja no futuro, eu vou dizer para você, pregar o Evangelho é o ar que nós respiramos. Pregar o amor de Jesus é o ar que nós respiramos. Deve ser o ar da casa de Deus. Os pulmões da casa de Deus é evangelismo, são missões, é o pulmão da casa de Deus. Diga aleluia. Tem alguns pastores que frequentam a nossa igreja que não são da nossa igreja. Tem um pastor que é muito meu amigo há muitos anos, porque quando eu era novinho, ele foi importante para mim no processo de avivamento, de ser batizado com o Espírito Santo, que é o pastor Laurindo. Ele vem com a gente de vez em quando no culto da oração de manhã, e ele vem muito no domingo de manhã, porque ele é pastor de uma igreja em Americana, ele só vai à tarde e noite para lá. E ele veio numa reunião de manhã, estou contando, e ele não está aqui, mas eu estou contando para você. Ele veio numa reunião de manhã de oração, a gente estava saindo, ele veio falar: pastor, o senhor sabia que a cidade de Jundiaí está mudando? Eu falei: é? É, pastor, a cidade de Jundiaí está mudando. Eu vi. Eu falei: você viu? O que você viu? Eu falei: eu vi que ela está mudando, porque a casa de Deus está impactando a cidade de Jundiaí. Peraí. Pastor, Deus me deu uma visão. Eu vi muita gente entrando aqui, mas as portas estavam vazias e eles saíam. E eles saíam, pastor, para sacudir a cidade. Quem que vai sair?
Eu e você. Diga aleluia. Ele teve uma visão de Deus, e eu acredito nisso. Então, anota, meu irmão, pregar o evangelho é, com certeza, anunciar o Senhor Jesus com o Salvador, é o ar que nós respiramos, aleluia. Diz assim o texto bíblico: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É incrível isso, não é? A gente vai assaltar o inferno, irmãos. Aqui é o céu, quando a gente sai é o inferno, não é? Aqui dentro é o céu, pode ter probleminha aqui um outro, mas aqui é o céu, lá fora é o inferno. A chamada para a igreja é sair e colocar o pé na porta do inferno e tirar pessoas de lá que estão indo diretamente para os braços do diabo. É o chamado da igreja. Não esqueça, você tem que pregar o evangelho todos os dias. Diga aleluia. E olha que incrível: o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares da terra terá sido desligado dos céus. Na verdade, a casa de Deus, como é chamada, é a porta do céu. Oh glória, é a porta do céu. Não é incrível isso que Jesus deixou para a igreja? Ele foi embora, ele não entregou a chave para um gordo. Deixa para lá. Ele não entregou a chave para o prefeito da cidade. Ele entregou a chave para a igreja. Escuta o que eu vou dizer. Tem uma porta que só a casa de Deus pode abrir. Tem algo que só a nossa igreja pode fazer nessa cidade. Pergunta o que é. Pergunta o que é. É você sair e sacudir essa cidade. Há algo para nós, há um segredo para nós, que é o propósito da igreja, é o chamado da igreja. Irmãos, é a missão que a igreja tem, que não outra igreja não tem. Mas pastor, por que isso? Porque isso é a multiforme sabedoria do Espírito Santo. É importante isso, você saber o que é a nossa igreja, qual é a identidade dela, para onde ela está indo, o que é que ela está querendo transformar. Eu não sei se outro membro de outra igreja prega o evangelho, mas essa tem que pregar. Eu não sei se outros crentes se manifestam no lugar de trabalho, mas você tem que se manifestar. Eu não sei se tem crentes nas faculdades pregando o evangelho, mas você tem que fazer, porque tem uma chave que Jesus deixou para nós, e nós temos que pregar o evangelho. É a nossa missão, é o nosso chamado. Se você crê, diga amém, e se você não crê, diga misericórdia. E diz o texto: e o que desligares da terra terá sido desligado do céu. Irmãos, isso é incrível. A igreja é a ferramenta de Deus para transformar um lugar, para transformar uma sociedade, para abrir uma porta que ninguém mais abre. Ele deu a chave para mim e para você, para a igreja, para mudar uma situação, para mudar um local, para mudar uma geração, para transformação de vidas. E você é responsável por isso, e eu sou responsável por isso. Olha para alguém que está do teu lado e diga assim: você é responsável por pregar o evangelho, e eu também não sou. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Você não acha que isso é uma responsabilidade enorme? O que ligares no céu será desligado, será ligado no céu. O que desligares será desligado. Você não acha que isso é uma responsabilidade? Como é que você vai levar o projeto Deus Igreja de forma relaxada? Como é que você vai não coloca na tua vida, no teu dia a dia, se a igreja é a resposta? Você vem para cá todo domingo, assiste o culto e vai durante a semana e não vive igreja. Tem alguma coisa errada nisso. Você vem para a igreja, você vem para um lugar chamado igreja, um templo, o palácio, seja o que for, uma cabaninha, pode ser um apartamento, pode ser o que for. Você vai para lá e você vai lá para a igreja. Que igreja que você vai se você é a igreja? A gente vem aqui como comunidade, como família, para saber para onde que nós vamos e o que é que nós vamos fazer como igreja. Mas na verdade é lá fora que você é a igreja de verdade. Você sai daqui para viver a igreja. Como é que você vive a igreja? Trabalhando o dia inteiro, preocupado, vai dormir preocupado, acorda preocupado, fica pensando. E não tem uma pessoa que é impactada pela igreja que você é. Que igreja que você é que não impacta ninguém? Alguém tem que ser impactado. Ah, pastor, eu fui chamado para ganhar dinheiro. Lógico que ganhar dinheiro é importante. Todos nós fomos chamados para ganhar dinheiro, para ser dizimista. Mas por que você não evangeliza? Por que você não prega? Vamos lá? Agora vem por quê. Não se consegue pregar o evangelho se não tiver a revelação de quem ele é. Uau!
Jesus não está interessado no que você pensa. Jesus não está interessado no que as pessoas pensam. Jesus não está interessado no que os outros pensam sobre a igreja. Na verdade, quando ele faz a pergunta para os discípulos, ele queria saber dos discípulos. Ele não estava interessado no que os outros pensam. Ele não está interessado no que outras pessoas pensam sobre a casa de Deus. Ele não está interessado em que outras igrejas pensam sobre a casa de Deus. Ele está interessado no que você pensa sobre a igreja. Porque aquilo que você pensa sobre a igreja é aquilo que você é. Ele não está interessado no que os outros pensam quem ele é. Ele está interessado em quem você pensa que ele é. Você sabe que tem muita gente que pensa igual a resposta que os discípulos deram. Ah, Senhor, um diz que ele é Elias, outros dizem João Batista, tem um outro evangelista que fala, Jeremias. Tem gente que pega a igreja e volta para uma pessoa. Se você voltar para uma pessoa, seja ela quem for, você vai errar de cara. Porque a igreja não é uma pessoa como eu e você. A igreja é Cristo, é o corpo de Cristo. Toda vez que você pensar em igreja, você tem que pensar naquilo que Ele é. Se você diz, perdi o meu amor pela igreja, cuidado, que você não perdeu por uma pessoa. Você perdeu por aquele que fez, aquele que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Então, quando você fala assim, a igreja já não me interessa, eu já perdi a empolgação, a culpa não é das pessoas que estão aqui, que são defeituosas, a culpa é da forma como você lida com a igreja. Você já não parou para pensar que se no decorrer da vida você vai se distanciando da palavra, vai se distanciando da igreja, você já não vem tanto na igreja como deveria vir, você já não vem na escola bíblica, já não vem no culto de segunda, você já não vem na Santa Ceia, às vezes você falta até da Santa Ceia. Ah, tem um domingo que eu venho, tem outro domingo que eu não venho. Ah, tem um lado que eu não venho. Você está focado. Posso dar uma dura em vocês hoje? Quem vai continuar me amando, diga amém. Teve gente que não veio na igreja. Às vezes, durante a semana, eu não estou julgando todo mundo, eu só estou falando aqui para quem sabe casa para você. Teve gente que não veio na igreja durante a semana, porque diz, não é campanha. Não vou receber nada. E quem disse que igreja é lugar de você receber? Igreja é lugar de você dar. Tem gente que fala assim, não vou me entregar nem uma coisinha todo dia igual faz na campanha. Quem disse que aqui é lugar de receber? Aliás, o que você tinha que receber, você já recebeu, está bom demais. Seu nome está escrito no livro da vida, acabou. Viu? Quando você vem aqui para olhar para os irmãos e dizer, vamos lá. Sabe aquele ajuntamento eu nunca entrei num lugar desse, no vestiário, onde os jogadores fazem aquela concentração para depois sair para o campo da batalha, ou quando os soldados se reúnem no quartel-general para planejar o que eles vão fazer posteriormente na guerra. Eles planejam a guerra e todo mundo fica sabendo. Isso aqui é isso. Isso aqui é o quartel-general. Isso aqui é o vestiário dos jogadores que vão sair para a batalha. E nós não vamos contentar se não for ganhar, tá certo? Sim ou não? Nós vamos planejar. Aqui é esse lugar onde a gente se capacita, onde a gente morde o dedo, vê todo mundo animado, cura a ferida de um para ele não ir no campo de batalha ferido. A gente acerta o capacete do outro que está meio torto. A gente empresta uma botina um para o outro para ir para o campo de batalha. A gente olha a necessidade de alguém que não tem para a gente sair para a batalha. Porque esse lugar aqui, irmãos, não é lugar, não é igreja. A igreja é lá fora. É quando eu saio, eu vou lá para a batalha. Como igreja, diga aleluia. O cristianismo tem a ver com a pessoa do Senhor Jesus. Ele é o centro, Ele é o eixo, Ele é a base, Ele é o alvo, Ele é a ponte para a vida eterna. Ele é a rocha. Ele é a rocha. É por causa dele que nós vivemos isso. É para ele que nós vivemos isso. Não é uma pessoa, não é um ser humano. Se você desanima porque mudou um presidente, graças a Deus meu pastor está vivo, ele me prometeu que vai viver até 120. Viu, pastor Jorge? O senhor lembrou, né? Me prometeu que vai viver até 120 anos, por isso que ele está se cuidando para viver até 120. A igreja não tem a ver com uma pessoa, a igreja tem a ver com uma pessoa sim, mas cujo nome é Jesus Cristo. Por que você acha que a igreja está até hoje? Por causa disso. Irmão, por causa disso. Porque quem é a rocha é Jesus.
Diga aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus. Dá uma salva de palmas para Ele. Tem uma coisa aqui. É verdade, Ele é a rocha. Se você pega o original, é Petra. Pedro era uma pedra, Petros. Vou dar um ensinamento para vocês aqui. A gente tem muito o que pensar. Eu podia discorrer um tempão aqui, mas não vai dar. Ó, Jesus é a rocha, Petra. Pedro é uma pedra, Petros, no grego. Alguns dizem que a rocha é a mensagem que ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Alguns dizem que é isso. Com certeza tem uma lição enorme aqui que eu quero compartilhar com os irmãos. Irmãos, ó, ele está dizendo assim que Pedro é uma pedra. Pedro Petros. Você sabe que foi Jesus que mudou. Ele era Simão. Agora Simão Petros. Pedro. Simão, filho de Barjonas, filho de Jonas, ou talvez filho de João. Depois, eu te digo que agora tu és pedra, não rocha. Tu és pedra. Você sabe por que é pedra? Porque barro é maleável. Barro é volúvel. Barro você muda a hora que você quiser. Pedra não. Pedra que você esculpir nela fica. Para fazer um barro é fácil. E eu até dou uma lição para você. Para construir a Torre de Babel foi com barro, não foi com pedra. Pedro é pedra. Ele está dizendo assim: esse edifício que eu quero construir, Pedro, você tem que ser pedra. Ei, olha para mim. Tem muito crente com mimimi assim. Qualquer coisinha. Não aguento isso não, pastor. Essa igreja já não me satisfaz. Tem um mimizinho. Irmãos, está cheio disso hoje. É porque é barro. Barro é volúvel. Cai uma água, ele já se destrói. Tem que fazer de novo. Mas pedra, Jesus está dizendo assim: o edifício que eu vou levantar é espiritual. Barro é terreno, mas pedra é espiritual. Eu não vou construir a igreja da mesma forma que eu fiz o ser humano, que é barro. Eu vou construir a igreja com algo que permanece. Por isso que a igreja está viva até hoje. Ó, deixa eu dar uma notícia para você. Se você fizer ou não fizer a igreja, ela vai continuar. Porque tem gente que resolveu ser pedra. Vamos comigo? Pedra é difícil. Pedra, meu irmão, tem que ser quebrada para formar aquilo que Deus quer. E dói pra caramba. Desculpa pra caramba. Para construir os próximos 20 anos, ou você vira pedra, ou você não aguenta o tranco. Tem muita gente que estava aqui e foi embora. Estava ou não estava? Você lembra de alguém que foi embora? Cheio de mimimi, não foi não? Porque eles vão chegar numa outra igreja e vão encontrar o mesmo problema. A gente ouviu ontem do pastor Paulo, né? Tem gente que falou assim: a igreja é cheia de hipócrita. Hashtag, entra que tem mais um aí. Aí tem gente que fala assim: não me dão oportunidade. Irmãos, tem um monte de lugar que não me deram oportunidade até hoje. Se você não for uma pedra, você não aguenta o edifício espiritual que Deus quer construir através da sua vida. Cria casca, crente. Cria pedra para aguentar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Tem gente que pensa que aqui é lugar de, como a gente ouviu ontem também, é lugar de diversão, de distração. Lógico que não é. Aqui é lugar como é que se talha uma pedra? Com o quê? Como é que se talha uma pedra? Com o quê? Qual é a ferramenta? Oi? Uma talhadeira, uma britadeira. Eita, forte, hein? Quando entra a britadeira, dói, não dói? Dói ou não dói? Dói ou não dói? Mas a britadeira entra onde? Quando a pedra é pequena ou quando ela é grande? Então aguenta, irmão. Aguenta. Se está doendo muito, é porque Deus está fazendo algo em você que é muito maior do que no outro.
Se dói muito, se está doendo demais, irmãos, é porque Deus está fazendo algo maior do que Ele imagina, maior do que você imaginava. Diga aleluia. O barro é uma construção que acaba, é um material que pode ser diluído, mas a pedra não, é uma construção que permanece, ela fica firme, ela é espiritual, aguenta firme. Jesus é a rocha, mas nós somos a pedra é espiritual, diga aleluia. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Eu sei o que eu escrevi. A pedra é espiritual, ela é esculpível. Escuta o que eu vou dizer. Ela é ensinável. Ela é corrigível. Ela passa pelo processo e permanece do mesmo jeito. E vai acertando os cantinhos dela para se tornar aquilo que Deus gostaria que ela se tornasse. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu queria muito que você abrisse o site da igreja para você ver aonde nós queremos chegar. Lá você vai encontrar a missão da igreja, que é amar a Deus servindo pessoas, fazendo discípulos. Repete comigo. Amar a Deus. Não tem vírgula, tá bom? Então vamos lá. Amar a Deus, servindo pessoas, fazendo discípulos. Quem sabia disso? Quem sabia? Você sabia, lógico. Ainda bem que você sabia. Amar a Deus servindo pessoas, fazendo discípulos. Isso aí é o que nós queremos fazer todos os dias, com tudo que nós fazemos, para construir a nossa visão, o nosso futuro. E tem lá muitos valores que nós queremos aplicar na nossa vida, para que possamos construir isso. Mas tem a visão, irmãos. A visão o que é? É o que nós queremos construir. Alguém um dia perguntou para mim, pastor, mas ainda a gente não é isso. Lógico que não. Nós queremos construir. Só que a gente não constrói se não viver a missão e não colocar os valores em tudo que nós fazemos. Nós queremos construir a nossa igreja. A indagação que você tem na tua alma era a mesma indagação que eu tive no começo. Eu, quando recebi a igreja, eu falei, tranquilo, de boa. Agosto agora vão fazer 31 anos que eu trabalho de tempo integral aqui. 31 anos. Muitos de vocês nem nascido tinham, nem casado. Mas dia 31 de agosto vão completar 31 anos de tempo integral. É tempo, né? Você tem 31 anos, meu sobrinho? Tem, né? Você está velho. E, na época que eu assumi a presidência em 2014, eu tinha quase 25 anos de vice-presidente. Quase 25 anos. Aí quando eu recebi, eu falei, de boa, né? Todo mundo me conhece. Está tudo certo, está tudo bem. Aí Deus falou, negativo. Você não pode receber, não pode entregar a mesma coisa que você recebeu, ou seja, você tem muito trabalho para frente. Quem enterra o seu dom, fica lá olhando para o dom, esperando ver o que vai acontecer, deixa lá. Tem gente assim, né, irmão? Fica olhando de longe assim, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Se der certo, eu agarro. Se não der, eu caio fora. É ou não é? Quando há um desafio, a pessoa fica olhando assim, vou ver se vai dar. Todo mundo olhando lá para Jesus, na tempestade. Jesus estava lá, Jesus andou, é fantasma. Pedro foi corajoso, perguntou, quem é? Aliás, Jesus falou primeiro, sou eu. Aí Pedro foi corajoso e falou assim, é o Senhor mesmo? É o Senhor. Se for o Senhor, manda-me ir ter contigo. Jesus falou, vem filho, vem embora. Todo mundo ficou assistindo. Se afundar e morrer, problema dele. Mas se ele chegar lá, eu vou atrás. Tem muita gente assim quando passa por uma mudança, um desafio, uma transformação. Mas ninguém consegue viver a experiência e ninguém consegue entender a experiência que Pedro teve, porque só ele andou nas águas. Você conhece mais alguém que andou nas águas? Na história da terra? Você conhece ou não? Não. Quem que andou? Quem? Pedro. Jesus e Pedro. Jesus, tudo bem, mas Pedro. Ele afundou, sim ou não? Imagina os discípulos lá no barco. Eu não falei para você que ele ia afundar? Não falei? Olha lá o coitado lá. Eu falei para você, não vá junto que vai cair. Esse negócio, olha o que ele está querendo. Está querendo um negócio bonzão, só ele é bonzão agora? Só ele quer andar na água? Nas águas? Só ele quer viver essa experiência. Você não imagina que houve uma conversa de lá? Eu falei, não vai. Aí Pedro começa a afundar.
Eu não sei se ele parou e começou a afundar. Eu acho que ele não parou, porque ele não parou mesmo. Eu acho que quando ele estava andando, ele começou a afundar. Eu acho que no decorrer, mas ele não parou. Então, deixa eu dar uma notícia para você. Quem não para, ainda que afunda, uma hora vai viver o sobrenatural. Ó, você vai aplaudir, mas eu vou dar uma lição para você. Ó, vou dar uma lição para você. Quer conhecer quem você é? Passa por um desafio, você vai conhecer quem você é. Passa por um problema, você vai conhecer quem você é. Os seus valores e quem você é vão pular dentro de você. Quando você passar um problemão, vai dizer quem você é. E quando você passar por esse problema, ninguém vai ficar sabendo, mas você vai ficar sabendo quem você é. Agora eu vou dar uma lição. Agora, quando você estiver na glória, no bem, as outras pessoas vão saber quem você é. Quando Pedro estava afundando, ele falou, eu sei quem eu sou. Eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Ele vai me guardar. Ele falou, eu sei quem é Jesus. Ele começa a afundar, Jesus estende o braço. E ele podia ter voltado para o barco, irmãos. Ele podia ter voltado para trás. Tem muito crente voltando para trás. Ele podia ter voltado para trás. Ele podia olhar para trás, como eu preguei outro dia, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus, ele não é digno de estar ali. Se Deus deu isso para mim, eu vou olhar para trás para ser grato, mas eu tenho que caminhar para frente, construir aquilo que tem muito trabalho para frente, olhar para os campos que estão brancos para a ceifa, eu tenho trabalho para frente. Eu vou ficar olhando para trás e falar, que legal, ou reclamar, tem gente que olha para trás para reclamar, ou olha para trás e diz, que legal, e daí? E o futuro? E a frente? Pedro falou, eu vou voltar para trás para quê? Para morrer. Se for para morrer, eu morro aqui. Mas quando ele começou a afundar, porque quem vai na direção certa e continua caminhando, não morre, ele é segurado pelas mãos do Altíssimo, diga aleluia! Então, ele diz assim, você é a pedra, você é a rocha. Mais ainda, ele não diz que você é a luz. É incrível, irmãos. Jesus, naquilo que ele foi, ele transfere para a gente. Ele não fez de Pedro uma rocha, mas ele fez uma pedra. Porque na junção de pedras, se transforma numa grande rocha. Numa grande parede, numa grande construção. Ninguém é igreja sozinho, porque sozinho eu sou uma pedra. Mas junto com vocês, junto com quem está com você, nós somos, meu irmão, a rocha que Jesus quer que a gente seja. Pastor, mas a igreja salva? Não, mas a gente apresenta a rocha verdadeira. Diga aleluia por isso. Olha para quem está ao teu lado e diga, você é uma pedra. Pode vir a britadeira? Pode vir a britadeira, pergunta para ele, pode? Você não vai ficar de mimimi. Pode perguntar, irmão. Você não vai ficar de mimimi. Você não vai ficar nhenhenhenhenhé. Olha aí, fala com ele. Fala, você vai aguentar firme. Então você é rocha. Oh, glória a Deus. Tem crente para dar um glória a Deus? Para dar um glória a Deus e aleluia. Meu Deus, tem tanta coisa para me falar ainda, filho. Depois eu leio aqui. Anota mais uma coisa, e eu vou terminar em 5 minutos. A igreja é uma igreja em movimento, irmãos. Ela evangeliza, ela é missões, ela é uma pedra, não é? Nós somos a resposta para esse mundo, mas é uma igreja em movimento. Escuta o que eu vou dizer. É a única maneira que ela se mantém viva. Deus está em movimento. Tudo o que Ele fez e faz está em movimento. Deus não faz nada parado. Você já parou para pensar nisso? Nada que Deus faz fica parado. O universo não está parado. O planeta Terra não está parado. As coisas que Ele criou não são paradas. Elas crescem, elas se multiplicam. Presta atenção. A igreja, ela é um organismo vivo, que se movimenta, que se transforma, sem perder a sua essência. Por isso que é importante, irmãos, nós vivemos a igreja e fazemos a avaliação através da missão da igreja, da visão da igreja, para não perder a essência.
mas que ela se movimenta, ela muda sim. Vivemos hoje no chamado era pré-moderna da história da humanidade. Na verdade, quando Deus criou, Ele criou só duas instituições. Ele criou a família e Ele criou a igreja. Não é? E no tempo que nós estamos vivendo, as organizações estão sendo muito valorizadas. Elas estão sendo muito valorizadas. Agora, e elas estão causando uma transformação, ganhando uma relevância no país, e a igreja está no meio dela. A igreja precisa passar por transformações para ter a sua relevância na sociedade. Olha a frase aqui. Não há problema nisso que impeça a realização da missão da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Contudo, presta atenção, para que a igreja não perca os propósitos, é necessário que a sua liderança sempre se lembre que a igreja é um movimento de vida e fé. Vou repetir. Contudo, para que a igreja não pare, e meu irmão, não pare, ela precisa viver os seus propósitos, e é necessário que a sua liderança sempre se lembre que a igreja é um movimento de vida e fé, não um monumento histórico eclesiástico. Isso é forte. Porque tem gente que quer que mantenha a igreja igual a 50 anos atrás. E não dá, irmãos. Porque ela é em movimento. Eu vou dar uma dica para você. Vai para a Europa. Vai para a Europa e vai ver os templos lá na Europa. Vai lá ver. Templos góticos, antigos, que você paga para entrar, porque eles só servem para isso. Gente que não quis mudar, quis manter daquele jeito, porque querem permanecer daquele jeito, querem continuar daquele jeito. Não passaram pela transformação que a sociedade passou. A igreja é um organismo vivo que passa por transformação. Transformação. Como é que é? Transformação. Transformação. Porque é um organismo vivo. E ele precisa isso para continuar causando impacto na sociedade. Diga aleluia, diga glória a Deus. Oh, glória. Ela não pode perder a sua essência. Por isso, constantemente, a gente avalia e reavalia o seu chamado. Não é? Constantemente nós precisamos buscar a renovação, né, da sua visão, da sua missão, dos seus valores, alinhados à real palavra de Deus, ao evangelho do Senhor Jesus. A igreja nasceu, meu irmão, de uma reforma. Quem que trouxe a reforma foi Jesus. Jesus pegou a religião judaica e transformou ela numa igreja. Na verdade, reformas fazem parte da igreja. Aliás, fez parte na história da igreja o que ela é hoje. Através de Jesus, através do Pentecoste, a igreja muda a sua dinâmica no Pentecoste. Através da reforma protestante, a igreja mudou. Ou você queria ficar como ela era antes? Não, ela passa por uma transformação. Você sabe por que ela passa por transformação? Porque a igreja é um organismo vivo. Então, olha a frase. Primeira frase eu peguei no livro do Carlitos Paz. Isso aqui, ó. Se a igreja não se renovar ou não se reformar, ela perderá sua relevância no mundo. E se não protestar, perderá sua essência e propósito. Ou seja, ela reforma e ela passa por protestos. Que protestos esses? Protestos que vão impactar a vida de quem está dentro e que vai levar para fora. Diga aleluia. Mas para terminar, a igreja também é uma família. Precisamos viver o propósito de Deus inicial. Deus, quando Ele fez a família biológica primeiro. E depois Ele fez a família eclesiástica. São duas organizações que Deus fez. Família biológica e a família eclesiástica. Não fez mais nada. Deus fez a família biológica primeiro. Eu vou dizer para você por quê. Porque você não consegue entender o que é igreja se você não conseguir viver família.
Se o diabo quer destruir família, é por causa disso, porque se ele destrói família, ele destrói para você o sentimento de igreja, que é a família. Se na família, é interessante, ele faz primeiro a família. Lá no Jardim do Éden ele não criou a igreja, criou a família. E se você perceber, os conceitos de igreja estavam na família. Por que você acha que Abel e Caim foi oferecer um sacrifício? Porque eles tinham o conceito de igreja dentro da família. Sem saber o que era igreja. Mas eles tinham o conceito da igreja dentro da família. Tanto que ofereciam um sacrifício. Depois ele faz a igreja, porque eles começaram a entender o que é família. Nós precisamos aprender com a família biológica para viver a família espiritual, eclesiástica. Por exemplo, honrar e respeitar são valores da igreja. Se você não aprende a honrar as pessoas que estão à sua volta, a respeitar as pessoas que estão à sua volta, a respeitar o que foi construído, a honrar o que foi construído, e também a construir, porque você construir os próximos 20 anos, você vai ter respeito com a próxima geração. Se você parar, achou que você fez tudo, você está enganado. Se você está vivo, é porque você tem coisas para contribuir. Porque se você não contribuir mais, Deus vai te chamar de volta, vai te chamar para o céu de vez. Se você acha que você não tem nada para fazer, irmão, segura aí, porque o anjo da morte está chegando perto. Porque crente que é crente vive para construir para a próxima geração. Isso é honrar, é respeitar o que recebemos, mas honrar e respeitar o que as pessoas vão receber. Na verdade, na família a gente tem o exercício do perdão, porque a família é imperfeita, como é a igreja onde tem pessoas também é imperfeita. A gente aprende o princípio de autoridade. A gente aprende, meu irmão, a questão de contribuição. Quem não aprendeu em casa que contribuir com a casa, talvez não seja dinheiro para você, seus pais eram abastados. Os meus pais, sempre, nós, os filhos, contribuímos com a casa. Quem é desse tempo que dava metade do salário para a família? Eu não, dava inteiro, muitas vezes. A gente aprende que é minha família, é minha casa, é minha responsabilidade, é minha família. Vou dar uma frase que eu ouvi de uma pessoa, de um pastor, quando a gente foi para o treinamento de abrir igreja, expansão de igreja. Ele disse assim: se a obra é de Deus, o orçamento também é de... Ele disse: se a obra é de Deus, o orçamento é de Deus. Não se preocupe com o dinheiro, porque Deus vai mandar. Agora eu vou fazer uma pergunta para você: por quem Deus manda? Por quem é que Deus manda? Por quem que Deus manda? Para quem Deus vai mandar dinheiro para abençoar a casa de Deus? Para quem? Agora, se você não tiver sentimento de família, você não contribui. A minha mãe está passando necessidade, eu pego, vou dar outra lição para você. A minha mãe está passando necessidade, está precisando de comida, meu pai está precisando de comida. Eu tenho R$300 no banco, já não dá para minha família isso. Vou dar um ensinamento para você. Já não dá para minha família, mas ela é minha mãe, meu pai, é minha família. Mas aí eu chego e disse assim: não vou dar não, porque não vai dar nem para minha casa, não vou dar não. Você vê que uma crise revela quem você é? Revela para você um valor que você tem. Porque quando eu falo não, eu estou revelando o valor que eu tenho, ou que eu deixei de ter. Aí passa um tempo, eu tenho R$50 mil no banco. Porque quando você tem 300 no banco, ninguém sabe nada. Mas quando você tiver 50 mil no banco, as pessoas vão olhar para você: você está vestindo melhor, hein? Seu carro já é melhor. Você já entra em restaurante que você não entrava antes. Você já faz viagem que você não fazia antes. Quando eu tinha R$300, revelou para mim quem eu era. Mas quando eu tinha R$50 mil, ele revelou para os outros quem eu era. Porque da mesma forma eu não vou dar dinheiro para meu pai e minha mãe. A Bíblia diz: ser fiel no pouco, no muito te colocarei. Se você quiser viver a dimensão do reino de Deus, na casa de Deus, seja dizimista, seja família. Diga: isso aqui também é minha responsabilidade. É minha responsabilidade a contribuição. É minha responsabilidade pagar as cadeiras.
É minha responsabilidade pagar o carpete. É minha responsabilidade, aqueles que disseram, construir o templo. Por que era a responsabilidade deles? Porque eles eram família. Nós vamos dizer quem nós somos nas atitudes, nas decisões que nós tomamos. Não é falar, eu honro a igreja. Não é falar, irmãos, é na atitude. São nas decisões. Se é minha igreja, se é a obra de Deus, o orçamento é de Deus, eu sou da igreja, eu sou instrumento para isso. Se tem alguém que crê, dá um amém de crente aí. Mais do que isso, contribua. Na verdade é uma aliança inquebrável. Família é uma aliança inquebrável. O pai e a mãe podem separar, mas os filhos continuam sendo filhos. É uma aliança inquebrável. Você precisa viver o cristianismo dentro da sua família. Isso é urgente. Nós precisamos defender a família, porque foi a matriz que Deus fez a igreja. Defenda a sua família biológica e depois defenda a sua família espiritual. Toda família tem problema, é verdade, mas a família espiritual tem um vínculo do amor de Cristo que nos une e nos faz superar as diferenças, por maior que elas sejam. Os problemas perdem o seu destaque diante do poder da unidade de um povo. Ouça isso. Deus não constrói tijolos, mas Ele forma pedras e esculpe nelas. Quem constrói tijolos faz Babel, mas diga aleluia, quem constrói pedras, na verdade constrói altares para Deus, edifício espiritual, família eclesiástica. Quer ver? Ó? Fica em pé, irmão. Uhul. Uhul. Fica em pé, Itupeva. Igreja, presta atenção. Ela é acolhedora. Você está na visão da igreja que nós queremos ser. Vai pensando para você. Ela é acolhedora, amável e preocupada com pessoas, com cuidar de suas feridas num ambiente de paz e aconchego, trazendo segurança emocional e espiritual através de relacionamentos interpessoais. Olha para as pessoas que estão à sua volta. Ela é tão importante quanto você é importante. Pode olhar, olha. Essa pessoa é tão importante quanto você é importante. Se você estiver bem e essa pessoa não estiver bem, irmão, você não pode estar bem. A igreja é um solo fértil de formação de pessoas para serem discípulos de Cristo. A Igreja Batista Casa de Deus promove o amor a Deus, ao próximo. Olha para 5 pessoas, diga alguma coisa para ela de amor, diga que você ama, se você quiser, né? Uau, acho que você disse para umas 10. Uau, acho que você disse para umas 10. Olha para o pastor. Tem alguém para falar para mim? Obrigado. A Igreja Batista Casa de Deus promove o amor de Deus ao próximo, o encorajamento. Você sabe o que é encorajamento? É se olhar para a pessoa e falar assim: não desista, vai firme, porque Deus tem mais para fazer na tua vida. Quer dizer isso para alguém? Quer dizer, você vai ser um homem, uma mulher de Deus. Eu estou vendo você crescer, eu estou vendo você sendo forjado por Deus. Aguenta firme, você está sendo forjado por Deus. Deus tem uma obra poderosa para fazer na sua vida e através da sua vida. Olha para ela e diga: Deus vai fazer coisas grandes em você. Talvez você seja um pastor, talvez você seja um profeta amanhã, talvez você seja um levita, mas eu não sei, eu estou sentindo aqui no coração, Deus tem uma obra poderosa para fazer na tua vida. Viu, Joe? O encorajamento, e acima de tudo, ela quer levar todos a chegarem mais perto de Deus. Todos. Seria legal que a gente fizesse uma coisa agora nesses 20 anos. Eu sei que tem família, você está sentado, o marido, a mulher. Queria que você orasse, encontrasse com alguém, que
Você não sabe talvez o nome, talvez você saiba, não tem problema, mas você se comprometesse, né, nessa semana, até domingo da Santa Ceia, você orar por essa pessoa, porque o que você quer que ela viva é mais próximo de Deus. Porque se você quer chegar mais próximo de Deus, você quer que essa pessoa também chegue mais próximo de Deus. Será que você seria crente o suficiente, ou membro da casa de Deus o suficiente, crente também, para olhar para alguém e dizer assim: eu vou orar por você essa semana? Talvez alguém que você não é muito achegado, e que ninguém ficasse sozinho nisso. Dissesse: eu vou orar por você nessa semana. Eu vou orar por você essa semana. Diga assim: eu vou orar por você essa semana. Oh glória! Oh glória! Irmãos, terminei com esse texto aqui só. Anota aí. 2 Pedro 2. Presta atenção. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicência. Desejar ardentemente como crianças recém-nascidas, ou seja, volta lá, meu irmão, no primeiro amor, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, anotem, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, o que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Versículo 9, pega para você. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh glória! Mas não esqueça disso. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora você não é uma pessoa qualquer. Você não era nem povo, você não tinha gente, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Por favor, você que alcançou a misericórdia, não fique do mesmo jeito. Pegue na mão do seu irmão, como igreja. Pega na mão do seu irmão, fecha o corredor se você conseguir. Pode fechar, se você conseguir, fecha o corredor. Como igreja, levanta a mão dele para dizer: vai, meu irmão, voa, porque Deus vai fazer muito na tua vida. Deus vai fazer muito através da tua vida. Fala para ele, profetiza sobre ele. Vai, meu irmão, voa, voa, porque Deus tem muito para fazer na sua vida, muito para fazer através da sua vida. Vai, viva a experiência com Cristo. Isso é igreja, isso é igreja, isso é igreja. Vai, viva o sobrenatural, viva o plano de Deus, viva a história de Deus sobre você nos próximos 20 anos. Deus está construindo através de você os próximos 20 anos. Deus está fazendo o sobrenatural. Pai bendito, e nós oramos por esse irmão,
Nós oramos por essa irmã, nós oramos pela Igreja Batista Casa de Deus. Há algo sobrenatural que o Senhor está dando para nós, há um sonho que o Senhor está dando para nós. Pai, abençoa, renova, Pai, corrige. Pai, o Senhor está formando pedras aqui, o Senhor está estabelecendo pedras. Faz a tua obra, Paizinho. Renova a fé desse irmão, renova a esperança dele, renova, Senhor, faz ele crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Dá experiências para ele, dá sonhos para ele, Senhor. Nós queremos, papai, que o Senhor levante aqui homens e mulheres que vão ser ferramentas para a construção desse grande edifício espiritual que é a casa de Deus. Levanta profetas, levanta pastores, levanta missionários, levanta evangelistas, levanta, Pai, aquele homem e mulher que vai ser usado no dia a dia, que vai fazer uma obra poderosa e vai levar pessoas a te conhecerem como Senhor e Salvador. Vai glorificando o teu nome, Pai, vai glorificando o teu nome, glorifica o teu nome, glorifica o teu nome, glorifica o teu nome na tua igreja, glorifica o teu nome, glorifica o teu nome, glorifica o teu nome, Senhor, na casa de Deus. Nós queremos mais, nós queremos outras cidades, nós queremos outros estados, nós queremos o país, Pai. Não há outro como tu.